Olá! Hoje vamos falar sobre alimentação e atividade física. Você tem hábitos alimentares saudáveis? Quantas vezes por dia você se alimenta? E a sua alimentação é variada? Inclui frutas e legumes? Você sabia que os alimentos são combustível para o nosso corpo realizar atividades diárias, como andar, falar e respirar? E é por conta disso que devemos nos alimentar bem para estarmos saudáveis? Porém, nem tudo o que se come faz bem para você. O corpo precisa de vários nutrientes diferentes para funcionar direitinho. Por isso, o seu prato deve ser sempre bem colorido e variado. E o melhor jeito de descobrir o que você gosta e como você gosta é experimentando. Que tal fazer esse teste com seus pais na cozinha? Vá ao supermercado com eles, pesquisem novas receitas, descubram novos sabores e como podem ser gostosos os alimentos que fazem bem ao seu corpo. Muitas vezes falamos que não gostamos de comer algum alimento, sem nunca ter provado. Será que esse alimento é mesmo ruim? Que gosto tem a cenoura, o espinafre, a melancia? Que tal experimentarmos? A nossa alimentação deve estar ligada à prática de atividade física regular. Mas para isso, você não precisa ser um atleta profissional para sentir os benefícios de exercitar o corpo. Inclua modos de vida ativos no dia a dia, como ir de bicicleta à escola, jogar bola com os amigos ao invés de videogame. O importante é que a atividade física seja realizada por pelo menos 30 minutos, com intensidade moderada, na maior parte dos dias da semana. O ideal são 5 dias, de forma contínua e cumulativa. Os 30 minutos podem ser realizados de uma só vez, 30 minutos realizados em 5 dias da semana, ou em sessões cumulativas, 2 sessões de 15 minutos, manhã e tarde, ou 3 sessões de 10 minutos, manhã, tarde e noite. Lembre-se, não se exercitar é desastroso para a saúde. Exercitar-se um pouco é melhor do que se não se exercitar nada. É muito importante a prática de exercícios físicos regularmente, aliada a uma alimentação saudável, o que previne o sobrepeso e a obesidade, além de trazer benefícios para a saúde mental e emocional. As pessoas fisicamente ativas são profissionalmente mais produtivas e desenvolvem maior resistência a doenças. Para ter uma vida saudável, associe sempre uma alimentação equilibrada com o consumo de água e prática de atividades físicas regularmente, assegurando assim o aumento da imunidade, o peso ideal e a prevenção de doenças. Nas imagens, vemos as pirâmides da atividade física e a da alimentação saudável. A alimentação esta que seria a mais adequada ou ainda a que nos causaria menos problemas de saúde. A pirâmide de exercício físico foi desenvolvida pela Universidade de Missouri, nos Estados Unidos, para ajudar pessoas de 18 a 64 anos a se exercitarem regularmente. Ela segue as diretrizes para atividades físicas no Departamento de Saúde do governo americano. A inatividade deve ter frequência menor possível. Nós devemos permanecer o menor tempo possível em repouso. A flexibilidade e a força, ela deve ser trabalhada com a frequência de 2 vezes por semana. Alongamentos, yoga, abdominais. Para exercícios de força, fazer 1 ou 2 séries, cada série com 8 a 12 repetições, para os que de flexibilidade realizá-los por 10 minutos. Já os exercícios aeróbicos, a frequência dele deve ser de 2 horas de atividades moderadas ou 1 hora e 15 de atividades vigorosas. Exemplos: tênis, corridas, natação, basquete. E as atividades do dia a dia, elas devem ser realizadas todos os dias, como ciclismo, caminhadas, tarefas domésticas. Essa é a pirâmide que nos ajuda a ter uma vida de exercícios físicos regular. Se nós a seguirmos, poderemos acostumar o nosso corpo à prática de exercícios físicos. Já a pirâmide alimentar vai nos ajudar a ter uma alimentação mais saudável. Elas são construídas em formas de pirâmides e divididas em diversos segmentos. Cada um deles representa um grupo diferente de acordo com a sua importância nutricional para o organismo. Mas por que isso é importante e como essa pirâmide pode ajudar a manter uma dieta equilibrada? A pirâmide alimentar pode ajudar a seguir uma dieta balanceada.
Cada segmento indica a importância de um grupo alimentar e quantas porções de determinado alimento devem ser consumidas por dia. Geralmente, os alimentos que precisam ser consumidos em maior quantidade, como legumes, verduras, frutos e carboidratos, ficam na base, já que os que devem ser consumidos em menor quantidade se encontram no topo, como as gorduras e os doces. Como funciona uma pirâmide alimentar? Você poderá perceber que a maioria das pirâmides alimentares são montadas de maneira bem semelhante. Na base, você sempre encontrará os alimentos que mais precisamos ao longo do dia, como, por exemplo, massas, carboidratos como pão, macarrão, batata, arroz e outros tipos de cereais. Esses alimentos se encontram na base porque devem ser consumidos em maior quantidade ao longo do dia. São eles que irão fornecer a maior quantidade de energia necessária para que o metabolismo funcione corretamente. Na segunda fase da pirâmide alimentar, normalmente encontramos alimentos como hortaliças, frutas, verduras e legumes, além de grãos e cereais. Esses alimentos também são muito importantes para a nossa alimentação e, embora não forneçam tanta energia quanto os carboidratos, são imprescindíveis na dieta. Apesar disso, podemos ainda encontrar carboidratos em algumas leguminosas. Já na fase seguinte de uma pirâmide alimentar, encontramos os alimentos ricos em proteínas, como frango, peixe, carne vermelha, soja, leite e seus derivados, como iogurte natural, queijo, nata, além de outras leguminosas. E já no último segmento da pirâmide, o topo, encontramos alimentos como carboidratos, com alto índice glicêmico, doces industrializados, óleos e gorduras que não fazem tão bem à saúde. Esses alimentos também podem ser consumidos, mas em uma escala muito menor do que todos os outros. Por isso, eles se encontram no topo da pirâmide. Se seguirmos essas pirâmides, podemos ter uma alimentação saudável, alinhada à atividade física, e assim o nosso corpo poderá se manter mais saudável, evitando doenças e evitando a inatividade física.